e o verso de número 7. Repouse os olhos comigo, por favor, no texto que nos diz desta maneira: E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Oh, glória. Fecha a Bíblia. Senhor, já foi orado, mas eu oro mais uma vez. Pai, eu peço-vos neste momento, a qual inicio a tua palavra. Pai, o instrumento, ele não pode emitir notas se ele não estiver na mão do instrumentista. Então, em nome de Jesus, nesta hora eu peço que o Senhor imita algo da minha vida para esta igreja. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz de forma clara, concisa e poderosa. Fala conosco, nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Por bondade, assente. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu prometo não ser extenso sobre a minha fala. Eu quero ser bastante objetivo e vos quero trazer a compreensão que Deus me dera para poder falar a respeito desse texto. Ora, ver que o texto que faço menção aos irmãos e discorro aos irmãos desta noite passa-se por um período. Divide um braço aí. E que período é este? É o período de monarcas de Israel. Mas dentro deste período de monarcas de Israel, onde nós sabemos que Israel vivia sobre o governo de Deus, onde Israel vivia sobre a orientação de juízes, profetas e também sacerdotes. E nós paramos para analisar. Israel é governado por Deus e esses períodos têm nome. O primeiro período em que Deus governa é chamado de período teocrático. Diga comigo, teocrático. O segundo período é chamado de democrático. Diga, democrático. Esse período democrático é quando o governo de Deus sai e agora entra o governo do homem. É quando o povo já não quer mais a orientação de Deus, mas quer Saul reinando sobre eles. E perceba que o período que Saul reina, Deus o exalta de início. Deus faz grandes coisas. O período dos monarcas é um período de ondas variantes sobre o mar. Por quê? Porque percebemos que ao mesmo tempo que Deus levanta homens com coração abdicado para a obra, homens com coração dedicado para uma vida de devoção a Ele, também se levanta pessoas, se levanta reis com corações obstinados com as suas próprias direções. E entre esses percebemos que Deus, quando levanta Saul é levantado diferenciado por Deus. Por quê? Porque nós conhecemos uma história de Saul no período da sua desobediência, no período da sua crise de identidade. Nós conhecemos uma história de Saul no período onde Saul tem o seu momento de crise na vida de oração, aonde a soberba, aonde o egocentrismo, Saul se torna egocêntrico, pensa em si próprio, não aceita ouvir mais orientação de Deus. E eu abro parênteses, porque a nossa geração ainda não aprendeu que todas as vezes que nós pensamos em tomar rédeas das situações, nós somos automaticamente frustrados.
Nós somos automaticamente derrotados pelas nossas próprias decisões. E eu provo isso com Bíblia, por quê? Porque desde o princípio, desde o Êxodo, que tem a sua base inicial do texto, o livro tem a sua base inicial dizendo, quando nós pensamos em Êxodo, essa palavra Êxodo no hebraico significa Shemot. Essa palavra Shemot significa eu sou. Só que a introdução na Torá, para nós entendermos, de Êxodo, quando se inicia Êxodo na tradução da Torá, inicia dessa maneira: esses são os nomes dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ou seja, Deus faz questão de mostrar que o Êxodo não é um livro que acontece os benefícios no povo de Deus por mero acaso. Foi porque Deus tirou eles do Egito e colocou no lugar da vitória. Então perceba que o que acontece aqui é o que está acontecendo na vida de Saul. É uma crise que Saul passa nesse momento. Só que trazendo para isso, eu preciso entrar por esse texto aqui, eu preciso entrar por essa introdução para que os irmãos entendam. Trazendo para o reflexo do que acontece, Saul escolhe o seu momento de crise. Saul escolhe viver a sua base de escolha. Só que Davi também tem o seu momento de escolha. E eu dou um salto aqui para entendermos melhor. No período da crise que Davi está passando, no período da crise que Davi está vivendo, Davi é perseguido por Saul. Perceba, é Deus que escolhe Saul. É Deus que separa Saul para o ministério. Mas, por Saul pensar em si próprio, ele abriu mão da chamada que Deus tinha com ele. Então entenda o que acontece. Davi assume o reinado. Davi assume aquilo que deveria ser assumido por direito. Só que na hora que Davi assume, eu quero abrir um parênteses aqui para os nossos obreiros e para a nossa igreja. Para você que quer pregar, para você que quer louvar, para você que quer assumir igreja, que acha que é facilidade, pense como Davi pensou. Davi saiu do período de perseguição. Davi saiu das colinas aonde fugia. Quem lembra do Salmo 121? Davi está fugindo de Saul. Olhou para todos os lados e não tinha mais onde Davi se esconder. Davi olhou para o céu e disse: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Davi assume o trono, naquele momento, Davi tinha todas as ferramentas. Davi tinha tudo na mão para se tornar um egocêntrico também. O problema da nossa geração é que enquanto está lá no pasto, enquanto está sendo perseguido, não entende que é por conta da chamada. Não entende que é por causa que Deus quer usar daqui a pouco. Davi está sendo perseguido e não entendeu. E talvez isso é um teste de Deus. Quando Davi assume o trono, quando Davi assume a posição de rei, Davi não se esquece das suas promessas. O problema é que a gente tem prometido demais para Deus, mas quando assumimos o microfone para pregar, já esquecemos que a gente tinha prometido. Aleluia, eu estou pregando Deus! para uma geração que vivia dizendo nas orações dessa maneira: Deus, se tu me usar como o pastor Levi, se tu me usar como aquele pregador que está pregando, se tu me usar que nem aquela cantora que está cantando, quando eu for usado, eu vou fazer diferente, eu vou ser grato. Mas quando assume aqui, já não se lembra mais do que está vivendo. Só que eu te digo, você foi tomado pelo banho da misericórdia. Entenda, e tem muita gente que não entende o que é essa misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela vem do grego, e são duas palavras que fazem uma junção para uma só. É mísero e córdia. Entenda, mísero e córdia. A palavra mísero significa do lixo, do lixão, da lama. E a palavra córdia significa coração. Quando Deus está dando um banho de misericórdia em você para estar aqui nesta noite, sabe o que Ele te fez? Ele te tirou do lixo e trouxe para o coração dele. Aleluia! Olha para alguém que está do teu lado e diga: você saiu do lixo para o coração.
Não tenha vergonha de dizer para ele não, mesmo se você vê que ele está bem alinhado, que ele tem uma aparência de pregador itinerante, mas diga para ele, você saiu do lixo e veio para o coração. Se você não tiver saído do lixo, você ainda não viveu a misericórdia. Mas eu vim pregar para uma igreja nessa noite que saiu do lixo e veio para o coração. Por que eu estou falando isso? Porque Davi saiu do lixo na perseguição. Davi saiu do lixo que vivia do seu adultério. Davi saiu do lixo de ter cometido um assassinato. Davi se tornou um homicida quando Davi manda matar o marido de Betseba. Davi sai do lixo e toma um banho de misericórdia. Por quê? Porque é homem segundo o coração de Deus. Já que você saiu do lixo, lembre das suas origens. Lembre do que o texto quer nos apresentar. E é isso que eu vou pregar. Porque a gente acha bonitinho falar assim, e Mefibosete saiu da terra. E a gente fala naquela ênfase, com aquele gosto. Mas vamos entender um negócio melhor aqui, para que fique esclarecido. Davi sai do seu período de perseguição. Davi sai do seu estado onde ele estava na lama e assume o reinado agora. Quando ele assume, Davi tinha tudo para esquecer de quem ajudou ele. Davi tinha tudo para esquecer de quem estava com ele no momento de dificuldade. Só que quando ele assume o momento de reinado, o momento de glória, ele falou, eu vou lembrar de quem me ajudou quando eu estava na necessidade. E quem foi? O coração trouxe logo, Jônatan. Davi lembrou automaticamente de Jônatan. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi amava Jônatan de coração. Quando Davi assumiu a sua posição real, Davi não esquece das promessas que havia feito. Davi não se esquece do momento. E o que é que acontece? Vamos abrir detalhes para você entender o que o texto quer nos apresentar. Davi lembra, mas não é porque ele lembra de Jonas que ele já sabe o que fazer. Davi lembra, mas diz, será que existe alguém que eu possa talvez honrar, em outras palavras, que eu possa trazer aqui para mostrar o quanto eu amava Jônatan e prometi a ele que trazia honra? Eu vou contar um detalhe que você não sabia. A Bíblia nos apresenta que na hora que Davi fala deste homem, aparece um homem por nome de Ziba. Diga Ziba. Não é isso? É Ziba que conta a história de Mefibosete. É Ziba que diz, tem um, eu conheço. Conheço. Ele é filho de Jônatan. Aí Davi falou, é de Deus. Só que entenda um negócio. Esse mesmo Ziba que contou a história de Mefibosete, fazendo Davi lembrar, é o mesmo que também trai ele. E você talvez não sabia. Porque quando Absalão se volta contra o reinado e quer tomar o reinado, ele vai contra a família. E naquele momento, quando Absalão está querendo tomar a rédea, Ziba vai até ele e diz assim, tem gente que está sobrando da descendência de Saul, está lá em Lodebar, para aí. Está lá em Lodebar esquecido. Então tem dois períodos acontecendo aqui. É o período onde nós vemos que Deus quer honrar, e é o período onde a gente vê a pessoa, mesmo onde Mefibosete está, tem gente ainda querendo acabar com ele. Jesus. É forte, Jesus. Tem gente que já entendeu. É um período, pastor, onde está no lugar de derrota. Eu vou explicar para que você entenda. Lodebar significa no hebraico lugar sem pasto, lugar sem frutificação, lugar sem presença nenhuma árida e lugar que não frutifica. Perceba, Lodebar é um lugar que ninguém queria estar, mas Mefibosete está lá, esquecido até então. Só que esse Ziba é o mesmo que chega para Absalão e diz assim, Mefibosete ainda está vivo e ele é da família de Saul. Tu vai perder o trono para ele? Ainda está restando alguém da família de Saul? Vamos matar esse Mefibosete. Pegou e entregou para Absalão e disse, Absalão, ele bota em risco o trono. Então se ele está botando em risco o trono, bora matar ele. Só que o detalhe do texto é que Absalão
tenta ir procurar Ziba, mas não encontra Mefibosete. Não era o período que ele encontrasse, porque não era Absalão que tinha que encontrar Mefibosete, era Davi. Se já está vivendo o seu período de derrota, Aleluia! e eu vou dizer um negócio e vou abrir parênteses. Está vivendo o seu período de crise, mas saiba, vai se levantar alguém que ainda mesmo assim vai querer te destruir. Eita Deus! Está vivendo o seu momento de calúnia, de perseguição. Porque a nossa geração, irmão, eu vou abrir aqui o leque para que os irmãos entendam. Não tem uma geração pior do que a geração atual. E eu sinto vergonha do que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque a geração de pessoas que mais gostam de detonar outras não é no mundo, é nos crentes. Eita Jesus, aleluia! Porque no mundo, quando sabe da notícia de algum pastor que aconteceu, nem se escandaliza, porque para eles é normal, mas o crente não. O crente, quando sabe de alguma coisa de alguém, faz questão de sair falando para um e para outro a queda daquela pessoa. Isso é vergonhoso, porque aonde era para ter crente, para poder alimentar e levantar aquela pessoa, é aonde estão matando mais ainda. E eu sinto vergonha em dizer, porque a nossa geração de obreiros é uma geração, e a nossa geração de crentes da nave também, quando ouvem sobre a queda de alguém, são os primeiros a propagarem a queda. E se fala calúnia que levanta contra as próprias ovelhas do seu rebanho, o negócio é esse que está acontecendo. É que Ziba é aquele que fala mal de Mefibosete, mesmo no cativeiro. Mas o mesmo Ziba que fala mal é aquele que vai falar onde você está para Deus te dar vitória. Oh, aleluia! Toca no ombro, diga. Você vai dar a sua localização para Deus levar a vitória para você. Tem gente que já entendeu. Diga, se o mesmo Ziba de calúnia vai ser o mesmo que vai levar a localização para Deus te honrar. O mesmo Ziba que falou que você não ia pregar vai ser o mesmo que vai ver o pastor mandar te chamar. Chama ele, teu Deus. O mesmo Ziba que disse ela não canta desse ano, Deus está mandando dizer, ele vai ter que dar informação onde você está, porque vai ter agenda ainda. Deus, tremendo, aleluia! Vamos aqui na segunda marcha. Olha para alguém que eu gosto de pregar assim, diga, não se preocupe com Ziba. Diga, não se preocupe com Ziba. Oh, glória! O mais Ziba que falou mal de você, quando ouve o rei chamar e dizer, traz ele aqui, é o que está se corroendo e dizendo, não acredito que eu falei mal dele, agora eu vou ter que trazer ele para a vitória. Eita Jesus, aleluia! Não acredito que foi eu que falei para derrubar ele, e é eu mesmo que vou ter que propagar que Deus é ele. Entendeu? Eu falei que ele ia ser destruído e que ia morrer, e sou eu que vou voltar com a mensagem. Está te chamando, vem dele para te honrar. Está chamando, vem. O rei está te chamando. Eita Jesus, aleluia! Então eu não me importo com Ziba. Eu não vou me importar com Ziba. Tem gente que já entendeu a mensagem. Eu não me importo com o que Ziba fala. Só que tem um negócio, perceba. As crises que acontecem na vida de Mefibosete até a hora da vitória. Qual é? Quando Saul é morto, há uma perseguição. E nessa perseguição, matam a família de Saul. Matam Jonathan. E só sobrou quem? Mefibosete. Deus tomou a serva, a ama, e disse assim, ó, vai sobrar um ainda, porque é desse um que muitos querem a morte, que eu vou trazer uma honra ainda. É desse um que muitos estão querendo matar, é que eu vou trazer uma honra ainda, porque está sendo preparado. Aí a ama pega Mefibosete, olha, isso aqui é poderoso demais, pega Mefibosete no colo e sai correndo com 5 anos de idade. Ele tem 5 anos de idade. Quando ela sai correndo, a Bíblia diz que Mefibosete caiu e quebrou os 2 pés. Perceba que até no momento em que Deus está te tirando para te esconder daquilo
aquilo que está vindo para te derrotar, você ainda sofre coisas, você ainda sofre percas, você ainda é atingido por algo. Porque, entenda, Mefibosete está sendo tirado para o esconderijo. Por quê? Porque tem 3 coisas que acontecem. A ama que é tomada por Deus para levar ele entra em Lodebar. Mas, perceba, Lodebar, lugar infrutífero. Ele tinha tudo para ir para um lugar infrutífero. Só que a Bíblia diz um negócio. Isso aqui é para quem lê Bíblia, meu Deus. Eu fico maravilhado com o que Jesus faz. Porque ele entrou em Lodebar e era para ele ficar no lugar que era infrutífero. Mas a Bíblia diz que ele foi para a casa de Maqui. Diga comigo, Maqui. E a casa de Maqui não é a casa que faz parte de Lodebar. Porque a casa de Maqui, no contexto original do hebraico, significa abrigo e livramento. Oh, glórias! Entrou em Lodebar, mas não vai ficar de qualquer jeito. Eu vou te proteger. Deus, tremendo, aleluia! Entendeu? Tu vai até entrar em Lodebar, mas de qualquer jeito tu não vai ficar. Eu vou te proteger. Vem pro abrigo, vem pra casa de Maqui. Aí tem que dizer assim, então, talvez você nem sabia, mas a casa de Maqui foi o lugar de refúgio de Mefibosete. A casa de Maqui foi o lugar onde era para ser guardado até o período. Porque 5 anos está saindo da perseguição, criança, mas é isso, entenda. Talvez o que você está passando agora, você não entende porque você está agindo como criança. O que você está passando agora é porque você está imaturo. E Paulo fala disso, que existem os crentes espirituais e os imaturos. São os que ainda bebem leite, né? São aqueles que estão ainda aprendendo ainda de Deus. E talvez a sua imaturidade não entenda que Deus está te tirando da onde você está e te botando no esconderijo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando aconteceu, Davi poderia ter chamado Mefibosete com 5 anos e falado, eu vou te dar honra com 5. Mas Deus deixou ele ficar adulto. Aleluia, Deus. Porque existem honras de Deus que não chega para meninos, chega para adultos. Eita, Jesus, aleluia! Aí você está se esperneando, dizendo assim, porque até agora Deus não fez isso na minha vida, porque Deus ainda está vendo que tu precisa amadurecer. Amadureça para que tu receba o livramento que Deus, a honra que Deus tem para te dar, precisa do teu amadurecimento. Sabe por que muitas vezes o casamento não foi bem? Porque tu não amadureceu ainda. Sabe por que muitas vezes a pregação da palavra não vai bem? Porque tu não respeita quando a tua liderança fala. Sabe por que muitas vezes tu não cura quando tu ora? Porque tu não sabe viver a cura. E Deus está dizendo, amadureça, amadureça, amadureça. Se tu quer viver a honra, amadureça primeiro. Eu vou provar que até na crise Deus se revela. Por quê? Porque Moisés, quando mata o homem no Egito, foge para o Egito. Só que ele não entendia que o Egito não era o lugar que ele tinha que ficar. Foi o abrigo, foi o esconderijo, foi o aprendizado. Entenda, quando Elias recebe a notícia que vai ser morto por Jezabel, corre para a caverna. Só que a caverna não é para a morte, é o esconderijo. Deus entra lá e diz, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Tu está fazendo o que aqui? Levanta aqui. Deus é tão onisciente que diz assim, levanta, come, bebe. Acabou o período de se esconder. Acabou o período de ficar no abrigo. Agora é hora de andar. É assim que Deus vai fazer com muito crente nessa geração. Talvez você está no esconderijo, está no abrigo e não está entendendo. E Deus está dizendo, chegou a hora de eu te tirar de lá. Diga para esse irmão, Deus vai te tirar do esconderijo. Diga, Deus vai te tirar do esconderijo. Deixa eu pregar, porque eu não vou me demorar, isso vai acabando. Entendam? Oh, glória, estou sentindo a presença de Deus. Dentro do cativeiro, você já entendeu por que ele não volta logo? Por que Mefibosete não vem no período ainda de criança? Porque talvez Mefibosete não teria maturidade para viver honra que estava prestes a ser oferecida para ele. E agora você entendeu porque muitas vezes Deus ainda não te botou em alto escalão. É porque você talvez não tem preparação para viver isso ainda.
Porque se talvez tu vivesse agora, no teu nível de conhecimento agora, humano, tu se exaltaria que nem Saul, e a tua queda seria grande. Mas Deus está te esperando ter maturidade. E eu disse aí um negócio que Deus faz, que eu acho mais tremendo, é que Deus está preparando a honra, Deus está preparando o lugar, mas Ele ainda permite botar deficiência no cabra. É por isso que eu digo, muitas vezes a gente não entende a enfermidade que está sobre nós. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando esse período de dor, esse período de perca. Não entendemos. E Deus está dizendo, é amadurecimento. Você vem para uma campanha como essa e vem esperando só o pregador dizer, Deus vai te tirar de Lodebar e vai te botar num lugar melhor. Não é isso. Deus vai te amadurecer onde você está, para depois te botar na honra. Na sua crise Deus te amadurece. E é isso que Deus está dizendo para nós. É no lugar da dor, é no lugar de esquecimento. Porque Mefibosete está esquecido por muitos, mas o memorial de novo, glória. Eu imagino aqui, ó, na terra, Mefibosete esquecido, mas Deus lá do céu no memorial dizendo, ainda nem uma hora de eu tirar ele de lá. Aí talvez tenha gente dizendo, mas prega tão bem e está doente. Deus está dizendo, ainda não é hora de eu tirar ele de lá. E está dizendo, mas ele fala bem. Deus está dizendo, ainda não é a hora de eu tirar ele de lá. Mas quando é a hora, espera, porque na hora certa eu vou mandar chamar ele pelo nome. Meu irmão, Deus não te vê aqui como multidão, Deus vê a cada um individualmente. É porque tem crente que já esqueceu, achando que Deus esqueceu tanto ele que não sabe o nome dele. E uma das primeiras coisas quando Deus for te honrar é chamar o teu nome. E o que é que acontece? Ó, Mefibosete vai para o lugar de esconderijo, vai para a casa de Maquim, mas de repente a Bíblia diz que Davi se lembra. E esse Davi aqui, vamos entender, esse Davi aqui não é o rei Davi. Vamos configurar pelo novo e o velho, o velho e o novo testamento. Esse Davi aqui está representando Jesus na ideia central, porque a Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi. Então, segundo teologicamente falando, aqui Davi está sendo representado por Jesus e Mefibosete é eu e você. Esquecido. Diz que ia chutar o pau da barraca e não voltava mais na igreja para pregar coisa nenhuma. Diz que não aceitava liderança nenhuma, está falando nada porque não nasceu para ser comandado. E Deus está dizendo assim, quando tu for desse jeito subordinado, tu vai permanecer lá no lugar. Mas na hora que tu entender o que eu tenho contigo, prepara, porque eu vou chamar o teu nome, eu vou gritar o teu nome, como eu gritei de Mefibosete. Ó Deus, pastor, Deus abre o livro do memorial. Porque, ó irmão, perceba uma coisa. O que eu estou pregando para vocês é a Bíblia. Por quê? Quem lembra de José? José está na prisão, profetiza para os amigos, conta sonho e diz para o amigo, quando tu for restituído, lembra de mim. Aí Deus apagou da memória do cara. Ele disse, não, ainda não está no tempo de sair do abrigo, mas está na prisão, mas a prisão é abrigo também. E perceba, talvez um detalhe para que você entenda, José está vestindo aqui praticamente 4 túnicas. A primeira túnica que José veste é a que o pai deu, a segunda é de escravo. Quando ele sai do poço e é levado para o Egito, ele não chega lá como escravo, ele já vira servo na casa de Potifar. Então ele recebe uma túnica diferente, porque ele era como se fosse o vice da casa. Só que depois que ele pega essa túnica, ele assume outra túnica. Qual é? De prisioneiro. E às vezes a gente acha que José só tinha uma túnica só. A mais detalhada foi a que o pai deu. Mas para chegar nela, José teve que passar por 4. Porque depois de passar por essas túnicas, José recebe a túnica de governador. E isso entenda, pastor, eu aprendi, igreja que me ouve, eu aprendi um negócio, sabe o que é, pastora? É que a gente é desesperado para que aconteça logo. Talvez se Mefibosete fosse desesperado,
Na hora que José está na prisão, vou contar um segredo para você. Na hora que José está na prisão, naquele momento, ele fala do sonho para o copeiro e fala para o padeiro. Um morre e o outro é restituído. Na mente de José, aquele que foi restituído ia lembrar dele para que o faraó tirasse ele da prisão. Só que Deus falou, ainda não vai sair da prisão. Por quê? Porque quem morre ali naquele momento é o copeiro e fica o padeiro, né? Perdão, fica o copeiro e morre o padeiro naquele momento ali. E o que é que acontece? Se José sai do Egito, da prisão naquele momento, a vaga que tinha no Egito era de padeiro. Tem gente que já entendeu. E Deus estava olhando para o currículo de José e estava dizendo, para a vaga de padeiro tu não se encaixa. Fica mais um pouquinho na prisão. Ah, Deus, mas eu estou esquecido aqui. Mas a vaga não é de padeiro que eu tenho para você. Ficou mais um ano, passou, foi acontecer. E qual é a vaga que o Senhor tem para mim? Calma, José, porque a vaga não é de padeiro, não é de copeiro. Eu tenho uma vaga de governador do Egito para você. Agora é a hora de sair da prisão. Diga para esse irmão, não se desespere. Não. Diga para ele, para de afobação, para de desespero. Deus tem a vaga certa. Deus lembra na hora certa. Aleluia! Saiu Mefibosete, lá vem Mefibosete, oh glória, com os 2 pés deficientes, oh glória. E talvez se Deus lembrasse de você, olhando para o que você, oh irmão, sabe o que era a deficiência de Mefibosete, pastor? A deficiência de Mefibosete é a cicatriz do momento de crise que ele passou. Deus vai lembrar de você, mas você vai ter que ter marcas. Tem gente que entendeu. Deus vai lembrar de você para pregar, mas você vai ter que ter marcas primeiro de um verdadeiro pregador. Deus vai lembrar de você, mas você primeiro precisa entender que nada é fácil quando Ele tem a chamada. Eu digo para você, quer pregar, entenda o peso. Quer pregar, entenda a responsabilidade. A gente acha bonitinho, deixa eu falar isso aqui que eu já vou terminar. A gente acha bonitinho quando a gente vai para Mateus capítulo 24, capítulo 25, perdão, e nós vemos as 10 virgens, e elas estão ali, e elas têm azeite. A Bíblia diz que 5 tinham azeite e 5 tinham azeite reserva. Só que as nécias não tinham azeite reserva, mas tinha azeite para aquele momento. Só que depois eu fui descobrir uma coisa: Deus precisa de cicatriz. Deus precisa que a gente tenha marcas para que a gente entenda. E o que é que acontece aqui? É que aquelas que estavam com azeite em reserva, eu descobri um negócio. Entenda aqui, eu vou terminar. Eu descobri um negócio, que a reserva que aquelas fichas estavam levando era uma bolsa pesada. Era uma bolsa, colocava-se entre aqui, ó. Era uma bolsa de lado. E quem queria a reserva tinha que carregar peso. Porque na hora que as 5 nécias falam, dá-nos do teu azeite, ela diz, aí não, eu carrego o peso e vou dar o que eu tenho para vocês de bombejada. Se eu estou carregando a reserva, vai buscar vocês, a reserva de vocês, porque eu sei o peso que eu estou carregando para ter a reserva que eu tenho. Eu sei o peso que eu estou levando para ter a reserva. Eu estou pregando para uma geração. Irmão, não entrega de mão beijada a reserva que você está tendo na oração. Não entrega de mão beijada o que você está tendo aí agora. Deus está dizendo, bota para ir buscar como você buscou. Bota para ir orar como você orou. Deus está levantando a geração de Cristo com reserva. Cadê os que têm reserva? Você fica com o irmão, quer reserva, carrega peso. Tira, quer reserva, carrega peso. Eu estou vendo Deus restaurando reserva de crente aí agora. Eu vejo o Espírito restaurando reservas aí agora de crente. Aí no fundo, recebe reserva nova. Aqui no meio, recebe reserva. Aqui na frente, recebe reserva. Vai ter reserva, vai ter. Recebe a reserva de Deus. Fale novas línguas. Pelo amor de Deus.
acontecendo aqui com Mefibosete é que ele tem reserva. A honra não veio por acaso, a honra veio por causa que ele guardou reserva. Mefibosete carregou o peso da deficiência, carregou o peso de ficar num lugar escasso. Muitas vezes você não aceita onde o pastor tem te colocado para liderar e acha que você deveria estar num cargo melhor. Toma vergonha na tua cara. Entenda, Deus vai te colocar em Lodebar para que você aprenda. Tem muito crente que Deus está precisando colocar lá em Lodebar para aprender que cicatriz, que ministério, que honra de Deus não vem de mão beijada. Deus vai colocar pessoas, mas eu digo, Deus vai te tirar para te dar honra. Quem crê, quem crê, quem crê? Deus vai dar honra, Deus vai dar honra, glória. Levanta a mão aí, a liderança. Cadê a liderança dessa igreja? Levanta a mão, as lideranças, os líderes. Levanta. Eu vou profetizar o que Deus mandou. Levanta a mão, só o líder. Pega o que Deus está me falando para dizer. Está vindo aí. Oh glória. Está vindo aí o peso. Está vindo o peso sobre vocês. Por causa da liderança. Mas daqui a pouco Deus vai dar a vocês um lugar de honra. Deus vai tirar vocês de Lodebar e vai colocar no lugar da honra. Recebe a honra de Deus. É deficiente, oh Deus, ele é deficiente, mas eu tenho honra. Ele não prega bem, mas eu tenho honra. Ele não canta bem, mas eu tenho honra. Ele não está falando bem, mas eu vou honrar. Sai do lugar, vem pra cá. Vem, Mefibosete, vem, porque tem honra de Deus. Vem. Olha aqui pra mim, eu vou terminar agora. Agora imagine aqui. Imagine isso aqui. Oh glória. Vem cá, Ricardo. A Bíblia diz que Ziba estava do lado de Davi. Levanta aí, Mefibosete. Oh glória, levanta aí, fica de pé. Quando Davi está do lado de Davi, Ziba está do lado de Davi, chega Mefibosete, todo alinhado, bonito, oh glória, e vem andando em direção do altar, e está Davi no trono. Oh glória, isso aqui é Jesus. Lá vem Ziba, já vem Mefibosete, ó, cheio de marcas, cheio de cicatriz, deficiente, quase chutou o pó da barraca, quase parou de pegar, e está Ziba aqui do lado, lá dentro do coração dizendo: não acredito que eu falei mal desse cabra. Eu não acredito que eu estava destruindo esse cabra, falando mal dele por trás, e agora ele está na minha frente para ser honrado. Eu não acredito que eu desacreditei que poderia acontecer na vida dele. Deixa eu desacreditar de você. Deixa. Aí Deus vem. Agora aqui é Deus agora. Aí Deus vem, pega na mão de Mefibosete e diz: a partir de hoje, as cicatrizes que tu teve serviu para alguma coisa. Para quê? Hoje tu senta na mesa. Senta na mesa. Senta na mesa. Pode sentar. Gente, já entendeu? Deus vai pegar na mão de crente e vai botar na mesa. Quem crê? Deus vai botar na mão de crente, na mão de crente, vai sentar na mesa. Fica de pé. Ele está aqui no nosso meio, ele está aqui no nosso meio. Recebe aí, pelo amor de Deus. Que grossia, cabarachúria, telebaraio, cabarachúria. Deus está tirando você. Deus está te trazendo para a honra. Deus está te tirando de Lodebar, lugar infrutífero, e te colocando na mesa dele. Oh glória. Pastor, sabe o que eu vou profetizar aqui agora?
Porque essa palavra tem um sentido. Mefibosete sai de um lugar que ninguém dá nada e se assenta na mesa aonde muita gente espera sentar, mas não era para essas pessoas. E tem gente que já entendeu. O negócio é que tem muita gente querendo sentar, mas a escolha não é do homem, a escolha é de Deus. O negócio é que tem muita gente querendo a mesa. O negócio é que quem lembra de Davi? Tá os irmãos, todo mundo na mesa, tá todo mundo falando, bora conversa, mulher. Samuel disse, ninguém senta até ele chegar. Mas Samuel, ele é esquecido. Não. Aí, na verdade, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse jantar aqui nem é pra vocês, esse jantar só tá acontecendo por causa dele. Esse jantar aqui só tá preparado é por causa dele. Vamos esperar ele chegar. Aí tá Ziba dizendo, eu não acredito. Essa cadeira era minha. Porque eu entreguei ele para Absalão para que o ministério dele acabasse. O negócio é que nós estamos no meio de uma geração de Absalões que quer entregar o ministério de muita gente, desacreditando, achando que o ministério foi qualquer pessoa que te deu. Mas eu repreendo essa geração de Absalão que tenta tomar o domínio e destruir os profetas de Deus, tenta destruir quem Deus tem chamado, tem promessa. Eu quero aqui profetizar que mesmo que tenha Absalão, Deus vai esconder a geração de Mefibosete. Deus vai esconder a geração de Mefibosete. Vai vir com marcas, vai vir chorando, mas vai sentar na mesa. Sentar. Muita gente acha que é só sair de Lodebar. O bonito não é isso. O bonito que está centralizado no texto é ele ter suportado para chegar até a mesa. O bonito não é ser chamado. O bonito é suportar para viver a chamada. É Deus que está falando para nós aqui. O bonito não é dizer eu sou chamado. Olha, eu sou pregador, viu? Eu sou bambambam, viu? Quando eu prego, o negócio é diferente. E Deus está dizendo, eu vou te dar, toma aqui. Ô Ziba, se aquieta, Ziba. Tu quer suplantar o lugar de Mefibosete, mas tu não vai não. Ô Ziba, se aquieta, Ziba. Tu quer destruir Mefibosete, mas o lugar é dele, a chamada é dele, o ministério é dele. Fui eu que preparei ele. Tem gente que já entendeu. Eu não vou mais além aqui não, porque já entenderam. O bonito não é viver dizendo que é chamado. O bonito é suportar a chamada até o lugar da mesa. O bonito é aguentar cicatriz onde está. Pega na mão do irmão. Tem crente que é tão cheio de cicatriz que quando você pega na mão dele, você já até sente assim, ó. Pega na mão de alguém que tem cicatriz, por favor. Porque aí ele vai estar entendendo o rumo dessa mensagem. Porque ele sabe que ele passou para ele de onde ele está. Passou, o senhor sabe, não sabe? O senhor sabe que o senhor passou para onde ele está. É joia, cabalho, carolhas. E o meu Deus manda dizer, ainda tem alguma cidade que o nome dessa igreja não chegou e vai chegar. Prepara, porque eu abro alguns estados ainda para o nome chegar. Não ficará só nas 5 vizinhas, ainda vai chegar mais longe. Eu estou vendo chegando ainda, oh glória. Eu estou vendo Deus colocando cadeiras em outros estados. E eu estou vendo os Mefibosetes vindo e sentando nas cadeiras. E Deus está mandando dizer para o Senhor, os que vão ser levados para assumir esses lugares são aqueles que teve a cicatriz e suportou. E o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe quem trabalha. Deus está mandando dizer, o Senhor sabe quem é que se preza para esse ministério. E Deus está dizendo, vá na escolha que eu te direcionarei. Porque as cadeiras já estão sendo postas nos estados. E a minha graça desce sobre essa promessa agora para selar. Recebe.
segurando na mão de crente de cicatriz aí? Um crente de cicatriz a essa altura aí, ele já soltou pelo menos uma rajada de língua. Porque ele entendeu que não é simplesmente por causa de ser chamado. Ele entendeu que ele suportou para até onde ele está. E Deus está dizendo para você que suportou, segura mais um pouco, porque talvez tem gente que ainda está em Lodebar. Por quê? Por que está lá ainda? Porque Deus ainda não chamou de lá. Por quê? Porque não amadureceu. Porque muitas vezes, pastores, a gente está pregando para uma igreja que ainda não amadureceu direito. E tem pedido muito para Deus, tem querido muito, mas ainda não tem amadurecimento. E Deus está dizendo: amadureça, porque eu vou te tirar de Lodebar. Amadureça, porque eu vou te tirar dessa enfermidade. Amadureça, porque eu vou restaurar o casamento. Porque eu vou mudar a tua vida espiritual. Tem amadurecimento. Eu vou orar aqui agora. O pastor pediu para orar. Eu vou orar. E você vai orar, você vai dizer assim: você não vai ficar orando, tá? Mas quantos anos foi a campanha, pastor? 7. Hoje é o último. Talvez no 6 você estava orando: Deus, me tira lá de Lodebar. Mentira, porque eu não quero ficar em sofrimento. Mas hoje você vai orar diferente. No último elo, você vai dizer assim: Deus, se eu tiver já amadurecido, mentira. Diga assim hoje: Deus, se eu estou amadurecido, se eu já estou pronto para sentar na mesa, me tira de lá. Hoje você vai orar assim. Eu vou orar, bora agora. Senhor, eis aí essa igreja que está diante do Senhor aí agora. Eu vou orar diferente, porque eu estou vendo uma geração de crentes que o Senhor vai amadurecer aí agora. Tem muita gente pedindo: tira de Lodebar, tira de Lodebar, tira. Tira de Lodebar, muda a história. E eu vou profetizar: tem gente que vai sair de Lodebar, sim, vai sair. Mas vai sair para uma história amadurecida. Vai ter amadurecimento de Deus. Vai ter honra de Deus. Vai ter transformação de Deus. Em nome de Jesus. Agora, eu quero profetizar. Você que tinha os dons, volte a ter esses dons de novo. Você que profetizava, o espírito de profecia está no nosso meio. Você que falava em línguas, volte a falar de novo. Tem crente vivendo em Lodebar espiritual. Lá no Lodebar espiritual do esquecimento, mas ele mesmo que se esqueceu lá. E Deus está dizendo: hoje eu te tiro de Lodebar espiritual. Hoje eu renovo a língua estranha. Hoje eu renovo a língua espiritual. Hoje eu renovo a tua casa. Recebe a transformação de Deus. Deus entra agora no estado dessa pessoa. Talvez ela está cheia de cicatrizes. Talvez ela está com enfermidade. Mas ela não entendeu ainda que a enfermidade é o período para poder viver a honra. Em nome de Jesus eu profetizo. Recebe diferença, recebe, recebe. Ó, o nome de Deus vindo aí, ó. Vai ter gente que vai sentir um arrepio de novo. Sinta o arrepio, recebe, 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 recebe. Você que está segurando na mão de algum crente, você que está segurando, Deus vai descer uma graça sobre você agora. Ou ele ou você vai sentir. Ou ele ou você vai sentir aí agora. Recebe, recebe, recebe mudança, recebe.
nas suas mãos. Então ouve. Quando eles vêm, diga então, louco. Assim, tem alguém que não é cristão que quer aceitar Jesus agora? Você que não é evangélico, ouviu a mensagem. Deus está te tirando de Lodebar. Quer vir hoje, vem. Sai do lugar e vem. Você que quer sair de Lodebar, Jesus está